Bom dia. Este é o segundo episódio do Dias em Liberdade. E hoje o tema são as falácias. As falácias que ocorreram tanto na campanha eleitoral como diariamente nas nossas televisões e muitas agora no debate do orçamento. Refiro-me às falácias dos argumentos usados pelo Governo quando diz que Portugal cresce acima da média europeia, que o aumento da carga fiscal não existe e deve-se apenas ao aumento do emprego, e esse tipo de argumentação. Vamos fazer um bocadinho de debunk sobre algumas dessas afirmações que são persistentemente utilizadas pelo Governo e pelo Partido Socialista. Vamos à primeira. A falácia de que o aumento da carga fiscal, que tem batido recordes ano após ano em Portugal, se deve ao aumento do emprego. A carga fiscal é a soma das taxas e impostos a dividir pelo PIB. Quando alguém passa de desempregado a empregado, passa a contribuir e aumenta o volume de taxas e impostos. E é este o argumento que o Governo tem dado para justificar o aumento da carga fiscal. Acontece que isto é uma divisão e quando falamos de carga fiscal falamos de taxas e impostos a dividir pelo PIB. E para o PIB contam os salários. Ou seja, quando alguém passa de uma situação de desemprego para uma situação de emprego, aumenta a sua contribuição para taxas e impostos, mas aumenta a sua contribuição para o PIB por efeito do salário. Uma das formas de calcular o PIB é pela ótica do rendimento. O próprio INE explica na sua página como se faz. O PIB pode obter-se somando salários, rendas, juros, etc, etc. E, portanto, quando aumenta o emprego, aumenta o PIB. Ou assim deveria ser. E, portanto, aquele argumento que a carga fiscal deve-se ao aumento do emprego e das suas contribuições é falacioso. Aliás, uma vez que as pessoas que entram para o mercado de trabalho estão em níveis de rendimento baixo, em princípio, e portanto contribuem menos do que a média para a carga fiscal deveria diminuir e não aumentar, porque o aumento do PIB seria superior à proporção do aumento da carga fiscal. Em resumo, é uma falácia, é falso que o aumento da carga fiscal se deve ao aumento do emprego. Deve-se, evidentemente, ao aumento da pressão fiscal sobre a economia. Segunda falácia, os impostos não aumentam em Portugal. Não aumenta um pouco. A não atualização dos escalões do IRS é um aumento de impostos encapotado, em que o Governo se aproveita da iliteracia financeira dos portugueses. E depois temos o IRC. O IRC vem aumentando, dá muito para cá. A derrama estadual é um daqueles impostos que o PS é pródigo a inventar. Foi criado em 2010 para ser aplicado no orçamento de 2011 pelo Governo de José Sócrates. E consistia num imposto de 2,5% sobre os lucros das empresas superiores, salvo erro, a 2 milhões de euros. Era uma medida extraordinária para durar enquanto houvesse crise. A derrama estadual foi sendo aumentada gradualmente, foram sendo criados novos escalões, até que chegou a geringonça e António Costa, aparentemente cedendo a uma pressão do Bloco de Esquerda, levou a derrama estadual a atingir valor de 9% para lucros superiores a 30 milhões ou 35 milhões de euros. Portugal está no top, neste mapa Portugal está no top 3 dos países da Europa com corporate tax mais elevada, o chamado IRC. Porque este mapa é 2020. Porque se fosse de hoje, já éramos o segundo. Porque, entretanto, a França corrigiu a trajetória. Em 2021, a taxa de IRC em França passou para um máximo de 27,5% e agora para 25%. Aliás, estas taxas elevadas, que fazem de Portugal um país muito pouco atrativo para investimentos lucrativos, faz com que o investimento direto estrangeiro, que o Governo também se orgulha de ser muito alto, seja basicamente duas coisas. Uma, a compra de empresas portuguesas por estrangeiros, que conta com investimento direto estrangeiro, embora não crie rigorosamente nada, apenas apanha um país com empresas pouco capitalizadas, com empresários sem dinheiro e, portanto, compram-nas. E também temos investimentos de empresas que fazem em Portugal algumas atividades aproveitando os baixos salários que se praticam em Portugal e nunca deixam cá lucros. Ou seja, a Google pode investir o que quiser em Portugal, porque o lucro da Google nunca será tributado em Portugal, nem nada que se pareça. As multinacionais estrangeiras apontam sempre para lucro zero. Porque pagar 31,5% de impostos em Portugal, quando podem pagar 12,5% na Irlanda ou 15% ou 20% na maior parte dos países da Europa, não passa pela cabeça de ninguém. E depois, todos os anos, nascem, crescem e nunca morrem um conjunto enorme de taxas e taxinhas e pequenos impostos
muitos deles sinalizadores de virtude, como os impostos verdes, os impostos sobre os sacos de plástico, a taxa do carbono, a taxa dos produtos açucarados, impostos sobre o álcool, sobre o tabaco, sobre coisas que, sei lá, a imaginação é o limite para um socialista. Vamos a uma terceira falácia. A falácia do crescimento. É toda a hora. Portugal cresceu 7 vezes mais nos anos do governo António Costa que nos anos anteriores. Portugal está-se a aproximar da média europeia. Nunca Portugal se tinha aproximado tanto da média europeia. Por aí fora. Aqui é muito forte o cherry picking. Ou se usa o último trimestre em cadeia, ou se usa o último trimestre sobre o ano anterior, ou se usa a média do crescimento da União Europeia, ou se usa a média do crescimento dos países da União Europeia. O Governo e o Partido Socialista vai usando o indicador que lhe parece melhor. E sempre que um deles aparece positivo, fazem uma festa e, como são muito bons a gerir a imprensa, conseguem sempre grandes títulos de jornais. Portugal cresceu mais que a média europeia no último trimestre. Bom, mas se temos crescido assim tanto, devemos estar a recuperar, não? O PS está no governo desde 2015, tem sido um período de intenso crescimento, então deveremos estar já muito bem nesta altura, não? Vamos ver o que aconteceu desde 2015 até agora. Ora bem, em 2015 estávamos assim. Quando a Troika saiu de Portugal e a geringonça foi para o governo, o PIB per capita português era 78% da média europeia. 78% da média europeia. Já agora, quando o engenheiro José Sócrates largou o governo na altura da bancarrota, era 79%. E o ano passado? 74%. Ora, se Portugal cresce sistematicamente acima da média europeia, como é que passamos de 78% para 74%? Eu explico como. Porque Portugal cresce abaixo da média europeia. Vou repetir. Portugal cresce abaixo da média europeia. Neste momento, atrás de nós, restam a Roménia, que está só 1% atrás de nós, a Letónia, a Croácia, a Eslováquia, a Grécia e a Bulgária. E neste período, no período da geringonça, só 7 países fizeram pior que nós. O tal período em que Portugal cresceu sistematicamente acima da média europeia, só 7 fizeram pior que nós. Entre eles a Espanha, a Alemanha e, claro, a Grécia do Syriza. Outro argumento usado pelo governo. O dos 7 vezes mais. Crescemos 7 vezes mais do que no período anterior. Cresceu 7 vezes mais do que nos 15 anos anteriores. 7 vezes mais. Com o PS, a economia cresce. Aqui o truque está em considerar o período anterior, incluindo a bancarrota Sócrates. Porque, como é evidente, foi o período da Troika foi um período grande que era do PIB. E, portanto, se o governo tivesse escolhido até outros anos, até conseguia dizer que crescemos 1 milhão de vezes mais. Porque é sempre fácil encontrar um período em que o crescimento tinha sido zero. Aqui, escolhendo o intervalo certo, pode usar o argumento que quiser e pode usar os 7 vezes, porque os 7 vezes é algo que lhes pareceu interessante. Mas, na verdade, é uma tremenda falácia. Passaram 26 anos desde que António Guterres conseguiu trazer o PS para o governo depois dos anos do cavaquismo. Nesses 26 anos, o PS governou mais de 19. Deixou para o PSD os períodos do pântano e o período da Troika. O PS tem uma capacidade excepcional de fazer porcaria e deixar para os outros o trabalho de limpá-la. Neste gráfico mostra-se o crescimento acumulado de Portugal e de todos os países do nosso campeonato na União Europeia. Partindo todos de 100 em 99, mostra o crescimento acumulado de 2000 até agora. E Portugal é isto. Pior do que nós, só a Grécia. E é uma dor de alma para mim ver o que fizeram países como a Estónia, ou como a Irlanda, ou como tantos outros, que já foram como nós e souberam libertar-se da situação. Nós não soubemos. Sim, são estes os países com os quais competimos. E são estes os países com os quais estamos a perder. Temos a pior fiscalidade. Não é uma das piores, é a pior fiscalidade. Temos uma das piores burocracias e um excesso regulatório. À gestão do Partido Socialista aplica-se, que nem uma luva, a famosa frase de Ronald Reagan. Se mexe, taxa, se continua a mexer, regula, se para, subsidia. E o PS adora subsidiar, porque é a sua forma de comprar votos. Me parece-me inacreditável a forma como os portugueses parecem satisfeitos com esta situação. Mas as razões por que isto acontece serão tema de um próximo Dias em Liberdade. Por hoje fico por aqui. Obrigado a todos os que assistiram.